média, ela é uma professora. Ela, para ficar com a filhinha dela, tentar ficar com a filhinha dela, ela vendeu o teto. E depois o advogado perdeu os prazos e tudo mais, ela acabou perdendo o teto e perdendo a filhinha. Quer dizer, então, há um interesse enorme do IBDFAN, de associações aí, porque tem interesses econômicos pesados envolvidos. A lei da alienação parental, vou dizer para vocês, gente, ela virou uma galinha de ovos de ouro para a classe média e classe alta. Então, ela produz um mercado tremendo aí, de grana que rola, e não é pouca grana, não. E as mulheres estão sempre perdendo nessa. Né? Então, acho que também tem esse aspecto que tem que se ter presente, nós não podemos ser ingênuos inocentes. Né? Isso aí está em jogo também. Nós temos o ECA, nós temos uma série de leis que podem proteger nossas crianças. O IBDFAN adora os argumentos do melhor interesse da criança, essa coisa volátil. Né? O melhor interesse da criança é ser feliz. Quando a criança precisa ir desesperada com um policial para ir para a casa do pai, alguma coisa não está certa nisso. Qualquer bom psicólogo vai ver isso, não precisa delirar. Né? O melhor interesse da criança é ser feliz. É isso. Né? Eu acho que é mais... Bom, será que eu ainda tenho mais um minuto para falar? Eu queria falar também sobre a guarda compartilhada. Eu acho que a guarda compartilhada, para vocês que estão lutando no pai de verdade, seria uma coisa maravilhosa, mas eu não acho maravilhoso, interessante, a presença do Estado decidindo, interferindo nisso aí. Uma guarda compartilhada imposta, eu acho muito complicado. Eu acho que quando os pais estão sincronizados e separam... quando caiu a nossa comunicação, eu estava tentando falar isso aqui, que dificilmente, quando tem separação, as pessoas estão num consenso, porque sempre teve... Quer dizer, geralmente, as pessoas não chegaram num acordo, concluíram, bom, a nossa relação se esgotou, e a coisa melhor que nós podemos fazer para nós mesmos e para os nossos filhos é botar um ponto final, nos separarmos. Em geral, tem uma pessoa que está vendo isso e a outra que ainda está querendo investir. Tem um desencontro, e aí é que é o problema. Né? Mas quando há um... E quando tem esses encontros, é que precisa ver alguém de fora da justiça para dizer faça-se assim, é uma coisa de fora autoritária. Né? Mas eu acho que a guarda compartilhada imposta é muito perigosa, e eu trago um exemplo recente da história que resultou em feminicídio da juíza do Rio de Janeiro, a juíza Viviane, que ela já tinha, não sei, boletim de ocorrência, tudo registrado, mas tinha guarda compartilhada com o ex-marido, pai de 3 meninas dela, gêmeas, inclusive. Uma menina de 9 anos, e não estou com certeza que a minha memória está ajudando nas idades, e as gêmeas parece que tinham 7 anos. E na véspera de Natal, no Rio de Janeiro, ela está lá, à luz do sol, na via pública, vai entregar 3 meninas para o pai. Só que ele não estava assim tão interessado nas 3 meninas. Pai de verdade a gente não acha em toda esquina. Ele queria usar a guarda compartilhada para garantir o acesso à mãe, para poder se aproximar da mãe. Ele, cheio de ressentimento, ele um macho alfa, um cara com a masculinidade tóxica, e hoje com incentivo à violência e ao porte de arma, à compra e porte de arma. Ele deu, não sei, muitos tiros dela, impiedosamente na frente das 3 meninas que estavam ali para ir passar o Natal com ele. Né? Enfim, cometeu esse feminicídio publicamente, no espaço público, no meio da rua. E, na verdade, a juíza Viviane concordou com essa guarda compartilhada, porque, de outro jeito, ela ia ser acusada de alienadora. E corria o risco de ter reversão da guarda e essas 3 meninas parar na mão desse homem violento. Então, acho que é muito complicado. Quer dizer, a lei da alienação parental veio para calar as mulheres, para as mulheres vacilarem, hesitarem, se vão mesmo denunciar ou não. Muitas não denunciam, muitas.
o Brasil é um país muito cruel com as mulheres. Normalmente as mulheres, a minha tese de doutorado foi o não reconhecimento paterno. A gente vê que a palavra das mulheres não vale nada para indicar o pai de uma criança. O pai continua anos e anos a fio como suposto pai. Não é o pai indicado pela mãe, aquele é o pai indicado pela mãe. Que história é essa de ser suposto pai eternamente? Ele é o pai indicado pela mãe. Se ele não é o pai indicado pela mãe, ele faça o exame em DNA e mostre que ele não é o pai, pronto. Enfim, então, eu já estou me alongando demais. Essas são as razões, e com a guarda compartilhada eu tenho muitas reservas. Eu acho que só valia a guarda compartilhada consensual, que as pessoas concordassem. Decretada, é muita intromissão do Estado na vida da família. Eu acho que o Estado está se excedendo. Bom, essa é a minha perspectiva, né, gente? E eu acho que comentar um pouquinho mais. Tem muita grana aí enrolando, entendeu? Na questão da LAP. Que não interessa para as classes populares, que nem, quase que nem defensoria aceita a LAP, lei da alienação parental. Eu acho que tem uma banalização. Qualquer coisinha, qualquer fofoquinha vira lei, já se judicializa. Né? É o meu entendimento. Queria ouvir Fernando. Posso falar um pouco? Oi, Marli. Fala. Queria ouvir Fernando, pai de verdade. Fernando também, depois eu quero falar mais um pouco. Fernandão. Boa noite a todos e a todas. Hoje eu estou mais como ouvinte, porque essa questão da alienação parental é um tema que eu, particularmente, não passo pela situação. O que eu entendo de alienação parental é muito raso diante do que vocês trabalham em relação a Pemas, em relação a Cláudio e a doutora Ana Liese, perdão. Então, eu estou mais hoje captando, aprendendo, ouvindo, mas a minha leitura, em geral, é mais realmente de ter empatia e ouvir os dois lados. Porque eu conheço tanto pais quanto mães tanto mães que precisam de ter um cara que participa, que cumpra a sua obrigação. Todas as mães precisam. Básico. E conheço também, depois que eu entrei nesse movimento, porque quando eu entendi o movimento Pai de Verdade, no início o Pai de Verdade era a minha experiência paterna, só para resumir, e depois, na caminhada, eu fui entendendo muito mais a questão social do termo, Pai de Verdade, reforçando que eu não me intitulo Pai de Verdade, eu carrego o nome Pai de Verdade no sentido de estimular a fala, de estimular a participação paterna, e também vou garimpando estou garimpando em ser um pai de verdade com tudo que eu vou aprendendo, inclusive com esse evento. Não me colocando como perfeito, porque eu defendo uma temática e um comportamento ideal. Assim, ideal no sentido de participar, de fazer pelo menos o básico, de ser um pai de verdade. E respondendo à pergunta de doutora Ana Liese e dona Marli, eu tenho uma leitura que, assim, sim, e no movimento que eu participo também, eu tenho muitas histórias também, inclusive alguns homens me procuram, claro que é bem menor em relação ao número de mulheres que reclamam, óbvio, eu sei disso, os dados do IBGE estão aí para confirmar, pesquisas científicas também, mas tem homens também que tentam exercer sua paternidade e não conseguem diante do outro lado não permitir. A gente realmente, eu concordo com tudo que a senhora falou em relação a um sistema patriarcal, machista, capitalista, que oprime as mulheres. É por isso que eu também entendo esse meu movimento do Pai de Verdade como igualdade de gênero, e assim a gente se posiciona, porque eu não sabia, foi quando eu estava numa coletiva de imprensa, na Alep, e a deputada, na época, a delegada, eu acho que delegada, Gleide Ângelo, mas eu não lembro se ela já era deputada. Eu enquanto repórter da Rádio CBN que eu sou, eu nem gosto de ficar falando muito isso para não carregar título de nada, porque, assim, eu sou o pai de Valentina, eu sou jornalista que falo de paternidade. Mas no dia que eu ouvi isso, eu estava repórter, sentado assim no cantinho, numa caixa de som, gravando a coletiva, e foi quando a delegada disse, olha, esse menino que está aqui, esse rapaz que está aqui, ele fala de paternidade, e quando ele fala de paternidade, ele fala de igualdade de gênero, ele está fazendo com que outros homens reflitam do seu comportamento. Aí eu fiquei assim, digo, isso é comigo? Eu não tinha percebido a importância dessa temática, porque eu fiz
Quando eu disse, doutora, a senhora está apontando esse conteúdo como necessário por isso. Ela fez exatamente. Como você não vive essa realidade de agredir uma pessoa, você não percebia que você falar dessa temática está fazendo com que outros homens percebam uma masculinidade que não é necessariamente para agredir. Então, a gente falando do assunto, trazendo essa temática, e a senhora falando sobre isso, a gente entende que realmente tem muito discurso ainda machista, tem muitos olhares também de mulheres que olham com essa situação machista, porque eu também tenho relatos de pais que dizem no grupo que a esposa, por exemplo, não reconhece a paternidade dele, porque ela entende que só ela é que deve cuidar, porque assim ela foi orientada, assim ela assimila. Mas a gente também não está aqui para criticar ninguém. É uma construção cultural, histórica, que vai levar anos. A pesquisa da ONG Promundo fala sobre isso, e se eu até falei na última fala que se a gente se juntar a partir de hoje, a esfera mundial seria poderes municipal, estadual, governos federais do mundo inteiro e as empresas, né, privadas se juntando, levaria 75 anos para a igualdade de gênero existir. Então, realmente, a gente está aqui num trabalho de formiguinha, feliz por estarmos aqui juntos nesse evento online, e tratando de um assunto tão indispensável como já foi também falas do debate passado, que ainda me machuca quando um homem não assume o básico, que é exercer sua paternidade, mesmo que não conviva com a mãe da criança. Ele também não é obrigado, e nem a mãe é obrigada a conviver com o pai da criança se ela não é obrigada, né? Se ela não tem um vínculo mais afetivo. Mas eu entendo que esse casal estando junto, enquanto família, eu acho, assim, minha leitura, a minha carga cultural, entende que a criança cresce mais feliz. A minha carga cultural. Não estou julgando famílias que cresçam separadas, porque eu vejo crianças muito positivas intelectualmente, emocionalmente, equilibradíssimas, com pais divorciados. Mas a minha leitura é que eu tenho um olhar realmente romântico, social e espiritual da vida, e que eu entendo que é ideal estar junto. Se não está, não tem problema. Ninguém, como diz a história, ninguém morre por isso. Mas a minha leitura é essa. Desculpa se eu falei muito, é que eu também me empolgo com essa temática. E quero contrapontos também do que eu falei, caso eu tenha puxado para outro lado. Tá certo mesmo, quer dizer, o ideal seria isso mesmo, como a gente vê, mas isso, enfim, depende de tanta coisa, da sabedoria das pessoas também, né? Enfim, e outros fatores imponderáveis, mas é uma bênção, inclusive, um relacionamento durar, né? Nós temos um sociólogo, eu agora não lembro o país dele, o Bauman, que ele fala que nós vivemos o tempo da estabilidade absoluta. Tem uma palavra que me escapou agora, mas tudo é mutante, né? Daqui a pouco eu posso lembrar da palavra que ele usa, mas que não tem nada consistente, duradouro. Líquido, relacionamentos líquidos. O Bauman, hein? Relacionamentos líquidos. Líquidos, nós estamos num mundo líquido, numa sociedade líquida, amores líquidos, tudo é líquido. Ele teve essa ideia do líquido, Bauman, né? Ele produziu muito, ele escreveu muitos livros, então ele vive ainda, muitos livros, todos ele focando essa coisa, o líquido, como ele queria dizer, tudo é passageiro demais, né? O rio, Heráclito, né, aquele filósofo grego, tudo vira ser, não chega a ser, não tem consistência, mas eu acho que o ideal seria isso, a permanência, né? Então, a possibilidade da família, mas nós estamos num mundo, na expressão de Bauman, que é um mundo líquido. Obrigada, Cláudio. Eu acho que é o ideal, você tem razão, concordo com você. É maravilhosa a teoria do Bauman, ele tem esse livro Amor Líquido, né? Eu acho muito interessante. E veja, eu queria só comentar alguns pontos, né? Eu acho que tem leis, primeiro ponto que eu acho que tem que ser falado, né? A gente conversou na segunda sobre os alimentos gravídicos. E uma coisa que a gente falou foi, as pessoas não sabem que a lei existe, as pessoas usam pouco esse remédio legal. Tá aí a Alexandra, nossa amiga que apareceu para falar que tinha entrado com uma ação de alimentos gravídicos, deu o relato dela.
as pessoas não têm tanto conhecimento da lei, a lei não se disseminou. Porque as leis, elas são assim, né? Elas trazem consigo um fenômeno social também, não é, Ana? E a alienação parental, ela se disseminou. Eu concordo com você que a lei é mais utilizada pelas classes mais endinheiradas. Concordo completamente com você. O que não faz com que essa lei não seja utilizada pelas classes mais pobres, tá? Eu estava esperando quando a gente ia falar da questão da guarda compartilhada, que é um outro ponto que anda junto, né, com a crítica da alienação parental. E eu também discordo que a guarda compartilhada, até porque, na minha perspectiva de pai, que eu também sou, eu acredito que a guarda compartilhada ela é muito relevante para manter o equilíbrio das relações parentais, da coparentalidade. E ela não se confunde com a residência alternada da criança. Ou seja, conheço famílias que vivem em guarda compartilhada e o pai tem pouquíssimo contato com a mãe e vice-versa. Mas quando é para decidir se a criança vai num médico A ou no médico B, se a criança vai ficar numa escola tal ou na escola qual, eles têm que conversar sobre isso. O que havia antes era que o Estado intervia. Só que a decisão era judicial. Então, na prática, antes, a regra era que a mãe exercia a guarda porque os juízes assim o entendiam. Na prática, era isso que acontecia. Quando não havia consenso, havia-se o entendimento de que a guarda da criança fica com a mãe. Quando a criança já completava seus 12, 13 anos, 12 anos o ECA entende que a criança é adolescente, então o juiz ouvia a criança. Como escuta até hoje. Mas o Estado intervia também na vida das pessoas. O Estado julgador ia lá e dizia: a guarda vai ser com fulano, a guarda vai ser com cicrano, etc. e tal. E a consequência disso é que, para modificar aquela guarda, tinha que se provar algo que demonstrasse que aquela pessoa não tinha condição de exercer a guarda. E é assim que funcionava. Então, eu acho esse debate relevante, mas, assim, a questão da guarda compartilhada, ela também tem trazido os homens à responsabilidade. Ela também tem mostrado que o homem... Hoje é muito comum a gente ter questões de guarda alternada, sobretudo se a gente parte para um recorte de classe média, tá? Eu nem falo de classe rica, eu falo de um recorte de classe média. É muito comum a gente ter casais que estão nessa perspectiva de querer ter uma guarda alternada. Hoje a gente tem o Ministério Público, a gente já tem uma outra intervenção. É o Ministério Público se posicionando e dizendo assim: a guarda alternada não é boa para a criança. A guarda tem que ser compartilhada. O que é que eu estou chamando de guarda alternada? É a criança ficar uma semana com um, uma semana com outro, é dividir igualmente o tempo. E aí hoje a gente já tem o Ministério Público dizendo: isso não é bom para a criança. A criança tem que ter um lar de referência, tem que ter um referencial de lar, morar com um dos pais, que normalmente é a mãe, e os pais exercerem a guarda compartilhada. Mas o que eu mais vejo hoje são os pais dizendo: a gente quer assim, a gente quer que eu fique segunda, terça e quarta, e a gente intercala os fins de semana, e o outro fica quinta e sexta. E a gente passa por uma série de mudanças sociais. E as leis, elas meio que impulsionam. Eu confesso, Ana, que eu não fiz um estudo para poder contra-argumentar se existe leis de alienação parental em outros países. Mas eu posso afirmar para você que existe a aplicação do conceito da alienação parental em outros países. Inclusive, eu sei que você teve um trabalho na França, eu também tive uma história por lá. A Corte de Cassação francesa, ela aplica a alienação parental com base em Código Penal, Código Civil, enfim, ela tem um entendimento jurisprudencial que ela utiliza esse conceito, tá? E a partir daí, esse conceito tem se propagado por lá e tem se propagado por alguns outros países. Agora, se ele tem que ser revogado aqui no Brasil, eu hoje entendo que não. Eu acho que tem um outro ponto. Eu concordo demais quando você diz que o judiciário é machista e é masculino. Mas eu vejo isso mudar, aos poucos, aos trancos e barrancos. E eu vejo isso mudar a partir da advocacia.
hoje a advocacia de família é completamente feminina. A advocacia de família hoje, ela é ampla e majoritariamente exercida por mulheres. Isso é um fato. Se você pegar as pessoas que fazem advocacia de família, inclusive as pessoas bem-sucedidas, eu também não diria que os melhores advogados de família, os mais bem-sucedidos hoje são os homens, não. Hoje a gente tem uma advocacia de família exercida por mulheres. E isso tem mudado. Então, por exemplo, o IBDFAN tem muita mulher no IBDFAN. Eu não saberia te dizer se tem mais mulher do que homem, mas acredito que sim. Entendo que você fala que há um produto a ser vendido por essas instituições, porém, também entendo que o IBDFAN e essas associações de direito de advogados, eles têm uma vivência por baixo daquele manto do segredo de justiça. E essa vivência tem que ser ouvida também. Tem que ser ouvida, porque, de fato, a gente não consegue ter dados estatísticos amplos do Brasil como um todo. De fato, se a gente for dizer, mas é porque existe o coletivo de mulheres vítimas da lei da alienação parental, os dados desse coletivo também vão ser majoritariamente compostos de mulheres que tiveram problemas com a lei da alienação parental. Então, a gente não tem como ter um controle. Seria maravilhoso se a gente tivesse uma forma de registrar as estatísticas para que vocês, sociólogos, pudessem estudar isso. Seria realmente maravilhoso. E para a gente que estuda direito de família como advogado, é muito, muito, muito difícil fazer estudos estatísticos e fazer estudos de uma forma mais generalizada. Mas ouvir os advogados de família também é importante, porque os advogados de família, juntos, eles têm uma experiência empírica do que eles estão fazendo. Então, eu acho que esse debate tem muito pano para as mangas. De fato, a gente não pode deixar que o uso das leis se torne uma ferramenta para a opressão de um gênero em relação ao outro. A gente deve combater isso de forma proativa, ou seja, não apenas de forma passiva e não apenas entendendo que um equilíbrio, que um suposto equilíbrio vai resolver o problema, porque o suposto equilíbrio mantém o desequilíbrio, né? Então a gente tem que buscar isso, mas eu ainda sinto, ainda acredito, ainda vejo que o ataque a essas instituições de família, com o argumento de que são leis que só causam problemas às mulheres, reduz um pouco a lei, como a gente falou, e leva a gente para uma vala comum também. Eu vejo dessa forma. Eu tenho um pouco de dúvida em relação assim, ao tipo de pai que abre mão da guarda compartilhada e se diz guarda unilateral, né? Dá totalmente a guarda para a mãe e futuramente ele acaba entrando com alienação. Pode acontecer? Pode. Veja, de fato pode, Alexandre. Agora, se ele abrir mão da guarda, não vai ser esse o motivo do pedido de alienação, entendeu? Entendi. Em todo caso, pode haver alegação de alienação de ambas as partes, entendeu? Não é muito comum os pais abrirem mão hoje, mas o pai pode abrir mão da guarda. Isso não significa que o pai não vai ver a criança. Se a guarda for unilateral da mãe, o pai vai ter o direito de visita. Esse direito de visita pode ser maior ou menor, de acordo com o acordo que eles tiverem, entendeu? Então, o pai terá, de fato, o direito de visitar aquela criança. Agora, a alienação parental pode acontecer se, por um acaso, naquele contexto, alguma daquelas determinações da lei, daquilo que a lei determina como atos de alienação parental, ocorrer e for provado. E aí é justamente nesse ponto que eu coloco. É aí que eu vejo que tem que haver modificações na lei, para restringir e para tornar aqueles atos de alienação parental mais específicos e mais adaptados, entendeu? Menos
ao sabor da forma com que a justiça foi interpretada. Posso falar um pouquinho, Alexandra? Essa questão, também por isso, eu acho que a questão da guarda compartilhada é super delicada e os diretamente envolvidos, os pais precisam ser ouvidos e eu tenho que deixar a decisão, o ideal, como ele falou, ideal uma outra coisa, a duração de um relacionamento para a vida inteira e mais um dia, né? Mas e o ideal seria que eles, os pais, decidissem, né? Porque eu acredito que um pai pode estar sendo até sensato se ele sai de um casamento, sai de um relacionamento, vai para outro relacionamento depois de algum tempo, imediatamente, não importa, e se dá conta que aquela sua nova companheira é muito ciumenta. E ele prefere abrir mão até do que expor aquela criança, aquele relacionamento de muito ciúme. Né? A gente deveria poder confiar nas decisões das pessoas, né? Porque nós tivemos casos que, com morte de crianças, o caso do menino Bernardo, o caso da Isabela Nardoni, que teve essa história toda, de repente, a madrasta, sei lá, né? Ela tinha uma vontade total, um ciúme, o que seja, daquela criança que era fruto de um relacionamento anterior daquele homem, né? De repente, se aquele pai pudesse, como você está dizendo, abrir mão da guarda, porque ele estava percebendo que ele não estava conseguindo controlar aquela situação, né? Não teria tido o caso da Isabela Nardoni, do menino Bernardo e tantos outros que tem por aí, né? Eu acho assim que é em favor de as pessoas decidirem, não chegar alguém de fora e decidir impor uma decisão para as pessoas, né? Eu acho que nem todo pai que abre mão, renuncia uma guarda, ele tem que ser condenado, não é assim. De repente ele pode estar sendo sábio, né? Tá antevendo problemas. Isso já é questão até de classe média, de repente, não é? Acho que tudo isso também perpassa a questão de classe, né? Tem uma interseccionalidade aí. Gênero, raça e classe andam juntos. Nem sempre a gente fala sobre isso, mas andam juntos. Obrigada. Só ressaltando que o pai pode abrir mão da guarda. Isso aí hoje é absolutamente possível. Mas eu acho que tem a ver com a dúvida de Alexandra, que o que foi apresentado como depoimento no encontro passado, né? Porque eu acho que a questão da dúvida dela em relação se o pai hoje ele abdica dessa paternidade, se lá na frente ele pode alegar alienação parental por provavelmente não estar próximo dessa criança e ele entender que a mãe está exercendo alienação parental. Eu acho que foi por isso. Seria isso, Alexandra? É um dos motivos também, mas o que Entendi. ele respondeu também tá dentro. Tá dentro, tudo bem. Porque depois disso tudo que aconteceu comigo, eu não duvido nada que possa acontecer futuramente. Eu jamais vou, que nem eu disse na quarta-feira, vou criar meu filho falando coisas do pai dele, muito pelo contrário, como eu disse, eu admirava muito ele e até por criação minha mesmo, eu nunca tive meu pai presente. Então, agora que eu tô tendo mais meu pai presente, eu acho que é por conta também da idade, a maturidade e essas coisas. Mas minha mãe, eu fui criada com minha mãe dizendo que meu pai mesmo disse que era para ela me dar, que eu não era filha dele. E isso para mim me doeu muito. Hoje eu tenho um pouco de rancor por conta disso. Mas, graças a Deus, a minha relação com meu pai até agora está sendo boa. É boa. A gente convive na mesma casa, mas sempre tem aquelas discussãozinhas, sabe? Às vezes. Eu tenho, assim, também vai do gênio. Eu tenho um gênio ruim, que nem ele. Eu sou muito ignorante. Então, tem coisas que eu não concordo que ele fala.
e isso acaba tendo uma pequena discussão. Às vezes ele deixa de falar comigo, mas até então tá tudo tranquilo, graças a Deus. Aí eu jamais vou criar meu filho nisso, porque eu sei o quanto foi ruim para mim. Ter, assim, uma reunião na escola, meu pai nunca teve presente, uma festa de colégio, todos os pais presentes e o meu não, entende? Aí, para mim, isso foi ruim, então eu jamais quero criar meu filho assim. Fazer o possível para, quando o Anthony nascer, o pai esteja presente, né? Seja presente. Pois é, a gente estava prevendo o evento até umas 9h30 e a gente queria saber se alguém queria fazer as considerações finais, as linhas de raciocínio finais, porque se a gente ficar aqui, a gente amanhece e o assunto não tem fim. Até porque eu acho que quem está aqui sexta-feira à noite, num evento como esse, tão, diria, próximo, né? É porque está a fim de falar do assunto. Eu acho que foi muito legal, muito feliz com a sua presença, Ana. Você, Marli tinha falado do seu livro, eu fiquei morrendo de vontade de comprar e ler, enorme. Pretendo fazê-lo. De fato, você tem toda uma história e uma bagagem que contribuiu demais com com o nosso debate. Fiquei muito feliz, tá? De fato, foi muito bom a gente poder conversar, argumentar, contra-argumentar, trazer as nossas posições. Você tem posições bem definidas, eu tenho posições definidas, é, e algumas se definindo ainda sobre a questão. E, e eu acho que só enriquece tudo e todos, né? Então, agradecer, agora que é o último dia, agradecer a Fernando pelo convite para nós participarmos, né? Eu e as meninas do escritório, né? Marcela, que está aí, e a Elissa, do evento. Ficamos muito felizes e que a gente possa organizar outras coisas no futuro. Vamos fazer em breve. Eu agradeço a vida de cada pessoa que está aqui presente, porque é uma temática que me move. Movia mais a questão do romantismo paterno, né? Hoje me move também a questão social, a questão de gênero, de igualdade. Eu já fazia isso meio que inconscientemente, só que quanto mais eu vou entendendo a dinâmica, a temática, eu vou tendo mais conhecimento sobre a importância da gente debater o assunto, me posicionar também enquanto pai, em qualquer esfera que seja, principalmente junto à imprensa, que com essa, como Ana Liese falou, eu também encontrava algumas dificuldades até para argumentar com colegas de profissão, porque eu entendia que falar de paternidade no sentido de posicionamento do homem, para que ele entendesse a sua obrigação, ainda era visto como um pauta fofinha, porque um pai que se posiciona pai, porque ele participa, que fofinho, que coisa mais linda, vamos deixar isso para o Dia dos Pais. Aí eu olhava assim, eu digo, poxa gente, a gente não pode debater que um cara deveria participar, até mudanças de termos, eu falo muito isso com as pessoas, até quando eu vou dar entrevista ou palestra, de dizer pai ativo, não, o pai ele tem que ser pai, porque ele tem que participar, é da sua obrigação. Mãe não é mãe ativa, né? Eu já até liguei para a redação de TV para pedir mudanças de título, porque colocava como fofinho um jogador de futebol que estava jogando bola com o filho. Cara, é a obrigação dele de cuidar da criança, entreter essa criança. E depois eu digo, poxa, será que eu estou sendo chato de fazer isso? Mas um veículo de comunicação de massa, ele precisa também ter essa sensibilidade, entender, profissionais serem sensibilizados para massificar um detalhe que vai fazer a diferença, eu acredito que sim. Eu não quero que seja do meu jeito, mas é um termo que muda e que vai ser compreendido de maneira mais respeitosa, porque o pai, ele é pai, e a obrigação dele, sim, cuidar da criança. Se ele convive ou não com a esposa é um outro detalhe, né? Mas assim, pai, fulano de tal está brincando com o filho no momento fofinho. Foi até um termo assim, eu olhei assim, eu digo, eu não acredito que eu estou lendo esse título, não.
Não deu 20 minutos, eu liguei para a redação, digo, pessoal, tudo bem, é fulano e tal, eu estou precisando que vocês entendam essa dinâmica. E daí a gente ir sensibilizando. Então, é uma construção diária. Agradeço vocês estarem aqui. E, assim, se deixar eu falo até amanhã, mas é isso. Muito obrigado. E também quero ler seu livro, doutora Ana Liese, para que eu tenha mais entendimento dessa questão da alienação parental, porque eu não caminho muito, assim, não é um lugar que eu caminho com muita naturalidade, porque eu não convivo com isso, né? Mas sei de muitos relatos, e quanto mais informação, mais a gente tem a opinião equilibrada. E para que tudo é que a gente precisa educar, informar, para ter um mundo mais igualitário, mais respeitoso, e que as mulheres tenham mais oportunidades, principalmente, inclusive foi até o que eu falei no debate anterior. Eu trouxe até dados do IBGE que ainda reforçam que existe um número muito pequeno, eu trouxe também recorte aqui do Nordeste, de que homens fazem suas funções dentro de casa, e até uma questão da ONG Promundo, que eu reforço aqui, existe esse estudo, que a ONG Promundo convoca homens a exercerem pelo menos 50% de suas atividades domésticas, e os meninos também, para que isso seja de fato equilibrado. Não sou perfeito, tenho meus defeitos, minha esposa conhece eles muito perto, mas eu fico tentando me construir como um ser humano melhor e evoluído a cada dia. Esse é meu compromisso. Em ser um pai de verdade, não sendo um. Tem outra pessoa que levantou a mão, eu acho que foi Marli que levantou a mão, que queria falar. Dona Denilza. Adnilza. Quando eu entrei, vocês já estavam conversando, aí eu não interrompi, então quero dar boa noite, quase bom dia, né? Mas foi muito bom, mas foi também muito denso, né? Hoje foi uma palestra, assim, a fala de Ana veio enriquecer muito, porque esse tema, do ponto de vista legal, com relação à lei mesmo, né? Eu estou falando, é uma coisa que eu acredito ser muito desconhecida. Na minha família, eu já vi casos com filhas minhas separadas do pai das crianças, e que muito problema que surge com essa separação. Quer dizer, algumas vezes o pai realmente desaparece no meio do mundo. E quando ele volta e que a criança está com uma certa estranheza, os pais, às vezes, querem levar para esse lado, de dizer que a mãe está falando dele, que a mãe foi que fez aquilo. Ele foi que desapareceu no oco do mundo, como acontece muitas vezes, né? Muitas vezes. Como eu falei aqui na última vez, no Brasil, praticamente a metade dos lares são as mulheres que são as chefas da família, como também são elas que provê, não é o lar, são elas que trabalham para manter. E quando não, na questão somente financeira, mas quando as mães ficam sozinhas com as crianças, quem fica junto são as mães das mães. Então, a gente vê muito isso na escola, como eu falei da outra vez, só que Ana não estava aqui, são famílias muito, muito femininas. Aí tem a mãe, que algumas vezes vai trabalhar, e quem fica com as crianças é a avó, são as avós, que são elas, as avós, que vão na escola para resolver questões de matrícula, renovação, alguma coisa assim, com relação aos alunos. Estou falando de escola pública, que é onde eu trabalho, né? E tem as mães, as avós e as tias. Tem família que parece que não tem nenhum ser masculino, porque quem aparece nas escolas, nos hospitais, que leva para as consultas, são sempre as mulheres, na maioria das vezes, né? Então, eu teria aqui uma proposta a fazer, que eu acho que esse tema, ele não se esgota, né? E, principalmente, ele não se esgota em tão poucas horas. Eu acho que um dia inteiro, um webinário para discutir esse tema o dia inteiro seria interessante. Claro que eu estou, talvez, exagerando um pouco, mas eu acho que é um tema que deveria ser promovido, assim, um momento para se discutir mais, com a presença de Ana, claro que ela deu aqui uma aula. Eu gostei muito de ter algumas informações sobre essa lei, porque
eu tenho uma visão com algumas restrições com relação a essa lei. Entendeu? Eu acho que essa lei ela surgiu muito num sentido de ser prejudicial mesmo à conformação da família. Eu não vejo. Talvez devesse existir alguma coisa nesse sentido, mas não exatamente a lei que existe. Agora, eu também não tinha informação de que o único país do mundo que tem essa lei é o Brasil. Então, eu pretendo procurar saber mais sobre essa questão, porque, como eu já falei anteriormente, é muito bom quando a gente vê os pais de verdade. Eu falei, Ana, que para mim isso é uma coisa muito nova. Quando eu vi essa proposta, não me lembro nem bem onde foi que eu vi, para me inscrever em alguma rede social, que eu agora não me lembro. Aí eu achei muito curioso essa questão. E quando cheguei aqui, vendo os pais de verdade falando, continuei assim, achando não uma coisa fofinha, até porque eu acho que essa questão de, por exemplo, as atividades domésticas não são atividades da mulher, não são atividades da mãe, da mulher, não são. Isso são atividades que têm que ser divididas. E outra coisa, a família toda pode participar daquelas atividades que não são femininas, são da família. E o homem, quando ele colabora, ele contribui com alguma coisa, ele não está ajudando, ele está fazendo a parte dele. Isso aí é coisa que tem que ficar muito claro. Quando tem crianças que podem também fazer alguma coisa, de forrar sua cama, ajeitar seu quarto, guardar seus brinquedos, porque é para ser dividido pela família, não é? Então, tem homens que fazem quando estão assim, numa boa, numa boa na cabeça dele. Chega em casa, eu estou muito bem hoje, aí vai fazer uma coisa, vai arrumar uma casa, não sei. Mas se ele tiver de pá virada, ele não faz nada. Ele acha que a obrigação é dela mesma. Que são, inclusive, essas obrigações domésticas, que são aquelas que não se percebe que são feitas. As mulheres que vivem em casa, cuidando das casas, não se percebe. Todo mundo entra, sai, marido, filho, vai embora, e a mulher está ali, aquela mulher que é doméstica, cuidando de almoço, cuidando de roupa, cuidando daquilo, e não é percebido, ninguém diz uma palavra sobre isso. No dia que ela não faz, tem homens que chegam em casa muito cheios de si, olha assim, mas você não varreu a casa. Ah, é? Só percebeu porque não foi varrida, porque todo dia é varrida, ninguém nota. Isso é uma coisa assim, eu diria que isso é generalizado. Pode ter alguma exceção, né? Tipo esses pais de verdade que eu estou conhecendo agora, para mim é uma grande novidade, uma novidade boa, estamos evoluindo, e eu torço muito para que haja essa evolução. Eu tenho genros que são... Eu posso dizer que eu tenho genros que são pais de verdade, e tenho um filho. Eu tenho um filho, a minha primeira gestação foi um filho, depois vieram 4 valorosas mulheres, então eu tenho um filho e 4 filhas, e meu filho, ele é um pai de verdade, desde o primeiro momento que a minha nora engravidou. Então, eu tenho orgulho do meu filho por esse lado. Agora, eu tenho um orgulho que... Assim, pela minha cabeça, que eu tenho mais de 70 anos, para mim era uma coisa assim extraordinária. Depois eu comecei a ver que não é extraordinário nada, é o que tem que ser. O pai não é só para ajudar a botar a cimentinha, a fazer o bebê, não sei mais o quê, e depois não, é o pai. Que tem homem que adora ver mulher grávida. É como se fosse uma amostra da masculinidade dele. Quanto mais vezes a mulher estiver grávida, para o homem, né, é melhor. Na verdade, talvez isso esteja caindo um pouco, né, caindo um pouco de moda, mas isso é uma realidade no Brasil, no Nordeste, no interior é mais ainda. Eu tenho algum conhecimento do interior de Pernambuco, uma vivência, tenho parentes. Então, eu acho que essa questão da lei, essa lei, eu acho que a gente tem que cascaviar essa lei, realmente, ver o que é isso, né? Aquela história do feminicídio que Ana falou, que a mãe foi assassinada diante das filhas, muitas mulheres caem nessa armadilha. Isso é uma armadilha onde a lei da alienação parental, de certo modo, até empurra a mulher para esse lugar mesmo.
empurra, porque se a mulher se nega aí, se nega a levar as crianças, se nega uma coisa ou outra, só que muitas mulheres foram mortas porque caíram nessa armadilha. Muitas, são muitos casos, feminicídios com essas características são muitos, infelizmente. Então, eu acho que esse grupo tem muito a contribuir, tem muito a ser desenvolvido, tem muito a se fazer. Eu tenho muito a aprender aqui. Essa questão do pai, da outra vez, vocês também falaram, vocês, pais de verdade, falaram com relação à questão de não haver violência. Como foi mesmo o termo que vocês usaram? Estou esquecida. Educar, não foi educar sem violência, mas foi... Comunicação não violenta. Sim, isso. Foi isso. Então, eu também não tinha escutado falar nisso ainda, né? Algumas vezes os pais batem, as mães batem, e eu também sou a favor e luto muito pelo fim da violência contra a criança, né? Eu sou bem de dentro pelo fim da violência contra a mulher. Inclusive, atualmente estamos trabalhando, existe um levante nacional pelo fim do feminicídio. Eu faço parte desse movimento que foi lançado no Brasil e foi lançado em cada estado. Eu não sei se Ana tem conhecimento, participa desse levante. É um levante porque é necessário haver esse levante, porque todos os dias tem mulheres sendo assassinadas pelo fato de ser mulher. Então, isso vem lá de trás, de quando surgiu o patriarcado, né, de quando surgiu a herança, de quando houve a acumulação de bens, porque as mulheres não viviam dentro de casa o tempo todo. De repente, elas passaram a ser propriedade, assim como as propriedades, os bens. Passaram a ser propriedade, então, daí, é uma história muito longa. E eu não quero me alongar, porque eu sei que já está tarde, mas eu quero dizer que eu fiquei muito feliz hoje de participar, escutei muito, né, também, e eu vi a intervenção de Alexandra, achei interessante também, mas eu acho que a gente tem que aprofundar isso, a gente tem que ver mais. Inclusive, temos aqui representante da lei, né, o cara que é o representante da lei, e precisamos ver essa lei, porque pode até ser que alguma coisa possa ser criada nesse sentido, mas eu vou procurar ver mais direitinho essa lei, vou cascavear direitinho, porque na vida prática eu tenho visto que esse termo, alienação parental, ele algumas vezes é usado de maneira indevida. Ele é usado após um abandono, aí depois tem um retorno, e quando a criança reage meio ariscazinha, aí vai dizer, não, porque a mãe está fazendo, a família está fazendo, é a avó que está botando coisa na cabeça. Então, eu acho que nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Até porque, como sempre diz os pais de verdade, o que importa mesmo é a criança ser feliz. A família tem que, não é? Já que se botou aquela criança no mundo, é obrigação do pai, da mãe, da avó, da família, fazer de tudo para que aquela criança seja feliz, num ambiente harmonioso. E é isso, gente. É porque, como falou Ana, se não desligar meu microfone, eu não me calo. Boa noite para todo mundo, obrigada, muita gratidão por tudo que aprendi, tudo que escutei, por isso que eu fiquei caladinha, só ouvindo. Obrigada. Eu vou agradecer, viu, Adnilza? Sua participação nos 3 dias foi maravilhosa. Isso empolga mais a gente, né, Cláudia? Né? Então, vamos ver aí, né? Não perder Ana de vista. Isso. Muito doutora Ana Aliésia, a gente já tem... Marli já puxou ela. Então, uma boa puxada de Marli, viu? Eu gostei muito de Marli tê-la trazido, e é importante, porque só faz crescer, não é? A nossa compreensão, o nosso conhecimento. Quando a gente fala com pessoas assim como Ana, e que tem essa disponibilidade, nós só temos muito a agradecer e esperar que não perdê-la de vista, viu? Obrigada a vocês. Muito obrigada também por me acolherem aqui, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui entre vocês, com os pais de verdade. Você tem razão, que não tem nada de fofinho. Eu vejo toda essa questão da paternidade como uma questão de cidadania, inclusive.
Cidadania se exerce também no espaço privado. Cidadania é uma forma de estar no mundo, de viver, né? E também ali, no espaço privado, é também exercício de democracia, prática democrática. Então, não tem nada de fofinho, é tudo outra dimensão muito mais importante, né? Então, eu estou feliz aqui com vocês, feliz com a minha companheira do Levante Feminista contra o Feminicídio, também estou aqui em Brasília, super envolvida com isso. Inclusive, segunda-feira tem uma audiência pública na Câmara e eu estarei presente participando dessa audiência pública do Levante Feminista. É uma coisa muito, muito importante, porque dezembro, nós temos tido muito feminicídio, e dezembro, quer dizer, há 4 meses foi o feminicídio dessa juíza que eu contei para vocês, que ela concordou com a guarda compartilhada, e a verdade, a guarda compartilhada foi utilizada para o pai poder se aproximar dela. Não era um pai de verdade, que estava interessado nos cuidados daquelas 3 meninas. Ele estava interessado em poder chegar perto daquela mãe e para fazer mal para ela, inclusive, tirar a vida dela, né? Bem, e sobre meus livros, deixa eu dizer para vocês, esse livro, Em Nome da Mãe, é o meu livro que foi da minha tese, e tem o subtítulo Não Reconhecimento Paterno no Brasil. Esse livro está esgotadíssimo, mas eu estou agora corajosamente, ousadamente, fazendo uma segunda edição, porque, na verdade, eu estou lançando um outro livro, que é um livro cheio de esperança, se chama Pós-Patriarcado. Eu já estou vendo o patriarcado sendo superado, com todas as mazelas e dificuldades, eu estou cheia de esperança, eu estou vendo a superação do patriarcado. Então, o título do livro é Pós-Patriarcado, o subtítulo é Um Tempo em Construção. Ele está saindo agora em julho, e eu quero tentar que Em Nome da Mãe, que é só sobre o não reconhecimento paterno, saia junto, ou o mais próximo possível. Este ano vão sair os 2. Em julho, o Pós-Patriarcado, e, se possível, né, o mais próximo possível, Em Nome da Mãe, que é sobre a questão do não reconhecimento paterno no Brasil, que é uma coisa pandêmica também, né? Porque a nossa lei é muito benevolente, quer dizer, se o homem não quer, a rigor, ele pode colocar medidas protelatórias e adiando indefinidamente, né? Enfim, então, eu poderei voltar quando vocês quiserem, essa interação foi super rica e prazerosa para mim, e quando eu tiver os meus livros, eu posso também falar sobre eles aqui com você, apresentá-los, chegar aqui bonitinha com o livro, apresentar, e a gente conversar um pouquinho sobre eles, né? Eu acredito que vai interessar pessoas que têm essas inquietações que vocês têm. Muito obrigada por me incluírem, por me acolherem aqui nessa live com vocês. Muito obrigada. Gostei demais de conhecê-los. E também é uma esperança muito grande de ver jovens homens, se organizando dessa maneira. A gente diz, realmente, o pós-patriarcado está acontecendo. Obrigada, boa noite. Verdade, é importante que aconteça. Quero divulgar o lançamento do seu livro no meu blog, que é o paideverdade.com.br, e vou mantendo contato com a senhora também para a gente ver isso à parte. Ótimo. Precisará ser divulgado, claro. Obrigada. E reforçando aqui o agradecimento ao Cláudio Córdola, em nome da Córdola Advogados, toda a equipe dele também. A Marli, que já precisou se ausentar por conta de um compromisso que ela tem amanhã, outro evento que ela participa, que é da APEMAS, né, que todo mundo já sabe que é a Associação Pernambucana de Mães Solteiras, ao Colégio Dom, que cedeu esse espaço virtual para a gente poder ficar tanto tempo pelo Google Meet, porque uma conta gratuita, ela não permitiria a gente ficar essa extensão de tempo. Toda a equipe do Cláudio Córdoba, que fez nossas artes, assessoria de imprensa, pela Media Assessoria, e essas forças que nas forças que foram, nós unimos, né, cada um com seu ingrediente, digamos assim, para a gente trazer esse evento
e chamar pessoas, vidas que, de alguma maneira, também se informaram para a gente exercer nosso papel social, e é isso. Obrigado, obrigado, obrigado. Alguém quer falar para a gente encerrar, para a gente... Alexandra, quer falar, Alexandra? Não, só agradecer mesmo, Eu tinha porque visto... dúvida e estar falando aqui com vocês, também ganhei muito conhecimento, tirei minhas dúvidas e é só gratidão mesmo. E se tiver novamente, eu estarei aqui. Já sigo o Pai de Verdade no Instagram, já sigo o Cláudio. E é isso. Só dizer, Beijos. beijo a todos. E Ana Lies, eu estou muito curioso em ler esses 2 livros, muito de verdade. Espero que saiam logo, que a gente possa tê-los aqui, enfim. Para que possa devorá-los, né? Exatamente. Tá bom, vamos aguardar com ansiedade. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até uma próxima. Até a próxima. Até.